Você já imaginou levar seu carro para um simples serviço e sair com uma conta multiplicada por 10? Parece absurdo, mas foi exatamente isso que aconteceu em Campo Grande, onde uma rede de oficinas está no centro de uma investigação policial que chocou o Brasil. Antes de começar, já se inscreve no canal e ative o sininho, porque aqui você fica por dentro dos golpes reais que estão acontecendo agora. Informação é a sua maior defesa. Tudo começou com uma denúncia aparentemente simples. Uma mulher levou seu carro até uma oficina, esperando pagar $500 por um serviço contratado. O que ela não sabia é que estava prestes a enfrentar uma armadilha muito bem planejada. Quando voltou para buscar o carro, foi informada de que o preço não era mais o mesmo. O valor havia atualizado para $2.600. E o choque final veio na hora da retirada. A cobrança havia saltado para $6.600. Sem condições financeiras para pagar, a vítima se viu obrigada a deixar o veículo no local. Dias depois, retornou, acompanhada de uma advogada. Foi então que o caso começou a ganhar outra dimensão. A polícia militar precisou ser chamada, porque o empresário dono da oficina se recusava a liberar o carro, mesmo com mandado de busca. O dono da rede de oficinas foi preso em flagrante por desacato. Durante a abordagem, teria ofendido policiais e até uma delegada envolvida no caso, o que resultou em indiciamento adicional por difamação qualificada contra servidor público. A prisão ocorreu em 4 de março, mas o empresário permaneceu detido por apenas 2 dias. Pagou uma fiança de $5.000 e foi solto, voltando às ruas para responder em liberdade. Pausa para reflexão. Você acha que esse valor de fiança é suficiente diante do tamanho do prejuízo causado às vítimas? Comente aqui embaixo o que você faria nessa situação. Segundo a Polícia Civil, a investigação revelou que não se tratava de um caso isolado. Pelo contrário, havia uma estrutura organizada que envolvia 6 pessoas. O proprietário, um gerente, um vendedor, um borracheiro, um mecânico e até um alinhador. O relatório do delegado aponta que o dono da rede orientava os funcionários a aplicarem cobranças abusivas, especialmente direcionadas a mulheres e idosos, considerados alvos mais fáceis. Essa escolha não foi aleatória. Segundo os investigadores, era uma prática deliberada para maximizar os lucros em cima de pessoas mais vulneráveis. A tática era sedutora. Primeiro, a oficina oferecia preços baixos para atrair clientes. Esse era o chamariz. Assim que o carro entrava, começava a segunda fase. Os funcionários inventavam novos problemas, diziam que peças precisavam ser trocadas, que a manutenção era mais complexa do que o previsto. Muitos clientes relatam que serviços foram feitos sem autorização prévia e, em alguns casos, até quando os donos não estavam presentes na oficina. Quando voltavam, eram surpreendidos com uma lista enorme de supostos reparos, acompanhada de uma conta impagável. Se você já passou por uma situação parecida em oficina, comenta aqui nos comentários. Sua experiência pode alertar outras pessoas. O caso que trouxe a fraude à tona foi apenas a ponta do iceberg. Ao longo da investigação, a polícia descobriu mais de 20 reclamações registradas em portais de consumidores na internet, todas com um padrão semelhante. Clientes atraídos por preços baixos e surpreendidos por cobranças abusivas. Uma idosa relatou que deixou o carro para alinhar a direção e, quando voltou, encontrou uma conta que incluía troca de peças que nunca autorizou. Outro consumidor disse que, enquanto o carro estava na oficina, serviços foram executados sem que ele soubesse, inflando a fatura final. A sensação relatada por todos é a mesma: impotência. Além do prejuízo financeiro, as vítimas relatam o trauma emocional. Muitos dizem sentir medo de levar o carro a qualquer oficina, receio de serem enganados novamente. Esse é um efeito pouco comentado, mas devastador. A confiança entre cliente e prestador de serviço é destruída. E quando se trata de automóvel, bem essencial para trabalho, transporte e segurança,
a sensação de vulnerabilidade se multiplica. A investigação conduzida pela Polícia Civil em Campo Grande concluiu que havia indícios claros de estelionato e organização criminosa. Cada envolvido tinha uma função no esquema, do vendedor que convencia a fechar o serviço ao borracheiro e mecânico que inflavam a lista de reparos, até o gerente que controlava os preços abusivos. O relatório também destacou que as vítimas mais frequentes eram mulheres desacompanhadas e idosos, explorando não apenas a confiança, mas também o medo de questionar detalhes técnicos. Durante o processo, outro detalhe escandaloso veio à tona. O dono da rede foi indiciado também por difamar uma delegada, chamando-a de forma pejorativa durante a investigação. Isso configurou difamação qualificada contra funcionário público no exercício da função. Aqui vale mais uma pausa. Você acha que, diante desse histórico de abusos e desacato, ele deveria ter voltado às ruas tão rapidamente? Deixe sua opinião nos comentários. Segundo a polícia, tudo começava com a promessa de valores muito abaixo do mercado. Isso criava um senso de oportunidade irresistível. Quem não aceitaria pagar mais barato por um serviço automotivo? Mas esse era o anzol. Uma vez que o carro entrava na oficina, os funcionários apresentavam uma lista interminável de problemas descobertos no veículo. Muitos dos serviços nunca foram solicitados, mas eram incluídos sem consentimento. No final, o cliente tinha duas opções: pagar a conta absurda ou deixar o carro retido. O caso ganhou grande repercussão em Campo Grande e acendeu o alerta em todo o país. Afinal, quem garante que essa prática não acontece em outras cidades? Os números assustam. Só na internet foram identificadas mais de 20 vítimas formais, mas a polícia acredita que esse número seja ainda maior, já que muitas pessoas sentem vergonha ou medo de registrar boletim de ocorrência. O golpe da mecânica em Campo Grande expôs não apenas a ganância de um grupo criminoso, mas também uma vulnerabilidade de todos nós. Afinal, quem nunca levou o carro para a oficina confiando que receberia um serviço justo? E é por isso que precisamos falar sobre isso. Se inscreve no canal agora mesmo. Deixe seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E comente aqui embaixo: você já foi vítima de uma cobrança abusiva em oficina? A sua história pode ser o alerta que salva outra pessoa de cair na mesma armadilha. Porque no fim, o silêncio é o maior aliado do crime. Informação compartilhada é proteção multiplicada.